A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. Wyverns são criaturas mitológicas fascinantes, frequentemente descritas como variantes de dragões com características distintas. São seres alados, geralmente com duas pernas traseiras, asas membranosas e uma cauda longa, muitas vezes com um ferrão venenoso. Sua aparência, nomes, datas de registros locais associados e supostos avistamentos são temas ricos em detalhes que misturam folclore medieval, heráldica e interpretações modernas. Wyverns são descritos como répteis alados, com corpos esguios, medindo entre 4,6 e 11 metros de comprimento, com uma envergadura de asas que pode chegar a 6 metros. Diferentemente dos dragões tradicionais, que possuem 4 patas e asas, os Wyverns têm apenas 2 pernas traseiras, com asas que substituem os membros anteriores, conferindo-lhes uma aparência mais semelhante a pássaros ou pterossauros. Suas pernas traseiras são poderosas, com garras adaptadas para terrenos rochosos e para capturar presas. A cabeça é robusta, com um focinho longo, olhos de cores vibrantes, como laranja ou vermelho, e chifres curvados, que se estendem para trás, muitas vezes acompanhados por uma crista de espinhos ou ossos. A cauda é longa e serpentina, frequentemente com um ferrão venenoso, um traço que os distingue dos dragões. As escamas variam em cores dependendo da variante. Wyverns de gelo predominam em tons de branco, azul, roxo claro e cinza, ideais para camuflagem em climas frios, como as regiões montanhosas de Elador. Wyverns ocidentais, encontrados em Guldar, apresentam tons de vermelho escuro, verde e marrom, com algumas escamas brilhando como bronze ou cobre. Wyverns de fogo, relâmpago e veneno. Em jogos como Ark, possuem variações de cores específicas, como amarelo com veias salientes nas asas para Wyverns de floresta, ou tons escuros para os de veneno. Seaverns, exclusivamente azuis, com pele semelhante à de tubarões e nadadeiras para ambientes aquáticos. Serpentverns, sem pernas traseiras, possuem asas independentes e são mais rápidos em terra devido à sua forma serpentina. O corpo aerodinâmico e as asas, semelhantes às de morcegos, conferem aos Wyverns agilidade e velocidade no voo, permitindo manobras rápidas e ataques aéreos precisos. Algumas descrições medievais mencionam garras de águia nas pontas das asas, enquanto outras destacam a cauda com ponta em forma de lança ou espigão, que pode conter veneno mortal. O termo Wyvern deriva do inglês médio weaver, que vem do anglo-francês vivre, e do latim vipera, significando víbora ou serpente. Essa etimologia reflete a associação dos Wyverns com serpentes aladas. Em francês, são chamados de vivra ou guivra, reforçando a conexão com répteis venenosos. Diferentes culturas e obras atribuem nomes específicos a Wyverns notáveis. Jean Kuolema, um Wyvern avistado pelos anões entre 183 e 233 d.C., em Elador, conhecido por sua longevidade. Tyrus, um Wyvern verde associado à cidade de Terni, na Umbria, Itália, onde é um símbolo local. Wyvern Lord
ou King. Em The Wandering Inn, líderes de bandos de Wyverns com inteligência elevada, como Frost Wyvern Lord, que atacou Pallas. Drake Vernes, Blizzard Vernes, Serpent Vernes e Sea Vernes, subespécies mencionadas em Fairy Tail Fanon, cada um com características adaptadas a ambientes específicos, como vulcões, montanhas geladas ou mares. Além disso, em contextos fictícios, Wyverns recebem nomes individuais quando domesticados ou associados a personagens, como Wyvern Leopold, mencionado em Dragon Age ou Trill, companheiro de Matthias Farser em Forgotten Realms. Os Wyverns aparecem em registros históricos e mitológicos desde pelo menos o século VIII, com representações em bandeiras de guerra inglesas, como o dragão dourado de Wessex e o dragão vermelho do país de Gales. O termo Wyvern surge formalmente no início do século XVI, usado para distinguir dragões de 2 pernas dos de 4 pernas na heráldica britânica. Por volta de 1312, o termo Wyvern aparece no Grand Hall e no século XVII, estudiosos como John Gillen, de 1610, e John Gibbon, de 1682, definem o Wyvern como uma criatura com 2 pernas, asas e cauda serpentina. Em 1691, ilustrações de dragões de 2 pernas já eram chamadas de Drago em algumas partes da Europa, mas não necessariamente de Wyverns, indicando que a distinção entre Wyverns e dragões nem sempre foi clara antes do século XVI. Na mitologia, os Wyverns são mencionados em bestiários medievais como alegorias de Satanás, associados à guerra, pestilência e pecado. Em 311 d.C., mitos Sihai de Jade Heart relatam que Wyverns foram criados pela vontade dos dragões, enquanto em 30.700 d.C., na cronologia de Forgotten Realms, os Aeare de Vaiaco teriam criado Wyverns. Avistamentos históricos, como os de Jaam Koolema, entre 183 e 233 d.C., sugerem uma longevidade de pelo menos 50 anos para essas criaturas. Embora os Wyverns sejam criaturas mitológicas, algumas teorias criptozoológicas sugerem que avistamentos podem ser atribuídos a grandes aves ou fósseis de pterossauros mal interpretados. Por exemplo, Nigel Pennick, de 1997, propõe que fósseis de répteis voadores encontrados por povos antigos podem ter inspirado lendas de Wyverns, já que não havia motivo para acreditar que essas criaturas estavam extintas. Avistamentos e registros. Século VIII, 752 d.C. Primeiras representações de Wyverns em bandeiras de guerra em Wessex e País de Gales. 1619. Um Wyvern prateado, sem pernas, aparece no brasão da cidade de Leicester, descrito como sem pernas, coberto de feridas vermelhas, com asas expandidas. Século XVII. Wyverns aparecem em mapas especulativos e ornamentos de livros, descritos como criaturas que poluem a terra por onde passam, deixando rastros de limo ou fungos. Século XX. Criptozoólogos como Daley Adrinan sugerem que avistamentos de Wyverns poderiam ser pterossauros sobreviventes, embora mais provavelmente sejam grandes aves. Os Wyverns são frequentemente retratados como menos inteligentes que dragões, com uma natureza mais instintiva e agressiva. No entanto, algumas variantes, como os Wyvern Lords, demonstram inteligência comparável à dos dragões, especialmente quando alimentados por fontes mágicas por longos períodos. Suas habilidades variam: ataques de sopro,
Algumas espécies, como os wyverns de fogo, relâmpago ou ácido, possuem sopros elementais. Os frost wyverns expelem um sopro gelado, enquanto os de veneno podem lançar veneno ácido a longa distância. Veneno. O ferrão na cauda ou mordidas venenosas são características comuns, com o veneno sendo letal em minutos para presas grandes. Voo e agilidade. Suas asas permitem voos rápidos e manobras ágeis, embora sejam vulneráveis em florestas densas, onde podem danificar as asas. Comportamento territorial. Wyverns defendem ferozmente seus territórios, usando exibições barulhentas ou odores fétidos para afastar rivais. Reprodução e ciclo de vida. Wyverns põem ovos, que eclodem após cerca de 5 meses, com um período de maturação que pode levar até 200 anos. Suas práticas de acasalamento e nidificação são pouco conhecidas, mantidas em segredo por povos como os Makistli. Os Wyverns são criaturas mitológicas versáteis, com uma rica história que atravessa séculos e culturas. Sua aparência é distinta, com 2 pernas, asas de morcego e cauda venenosa, os torna únicos no panteão dos dragões. Desde sua origem em bandeiras de guerra do século VIII, até sua presença em jogos modernos, os Wyverns continuam a fascinar, como símbolos de força, agilidade e perigo. Seja nas montanhas geladas de Elador, nas selvas de Samarash, ou nas cavernas de Fossil Island, essas criaturas aladas permanecem como ícones de um passado mítico e de um imaginário que ainda hoje captura a atenção de entusiastas do folclore e da fantasia.